Especialistas acabam de provar algo que parecia pura ficção. Escondido sob as ruas da cidade italiana de Nápoles, um rio de lava de 9 quilômetros uniu de vez as duas maiores bombas relógio do planeta, os vulcões Campi Flegrei e Vesúvio. Aquele mesmo Vesúvio capaz de engolir uma cidade inteira rapidinho. E aquele exato Campi Flegrei, que por pouco não varreu a humanidade da Europa há 39 mil anos. Hoje eles estão grudados, dividindo a mesma panela de pressão e pulsando no mesmo ritmo. E o alerta que os geólogos acabaram de soltar é de arrepiar qualquer especialista no assunto. Se um estourar, o outro vai junto. Essa treta começou em 13 de março de 2025. Eram 13h42 da matina quando um tremor rasgou o chão na região de Pozzuoli. Em questão de minutos, 847 chamadas de desespero congestionaram a emergência. A galera relatava uma fumaça bizarra saindo pelo asfalto, pelas garagens e até nos porões das casas. Só que a parada não era um cano quebrado ou um simples vazamento de gás. O asfalto rasgou seguindo uma falha geológica que despencava 9 quilômetros ladeira abaixo e mirava em cheio no Monte Vesúvio. Foi aí que os caras descobriram a pior parte. A equipe lá de Stanford jogou todos os gráficos de tremor numa inteligência artificial bolada. O resultado da análise deixou até os cientistas mais casca-grossas de queixo caído. Mascarados naquele abalo principal tinham outros 54 mil mini-tremores, que os sismógrafos antigos nem sentiram o cheiro. A cratera não estava só vibrando, o bagulho estava se partindo todo de dentro para fora, e aquela pressão colossal não ia ficar parada. A energia estava migrando, pegando carona por um túnel secreto recém-formado debaixo da terra, e caindo direto no colo do Vesúvio. Em menos de 48 horas, ele já começou a tremer lá no fundo, numa escala que ninguém via desde 1944. Buracos de vapor que estavam apagados há eras começaram a cuspir fumaça juntos, nos dois picos. E a composição química daquele gás estava bem diferente. Era puro enxofre lá das profundezas dando as caras. O elo entre os dois não era mais só teoria. A ligação entre eles só cresce e fica mais bizarramente quente a cada amanhecer. Pensa que tem 3,5 milhões de pessoas morando espremidas entre esses dois monstros hoje. E o esquema de fuga da prefeitura só dá conta de um desastre de cada vez. Jamais um combo duplo. O que está tirando o sono da Defesa Civil e de qualquer perito em geologia é o seguinte, e de todo mundo que vai dormir em Nápoles hoje. Será que o jogo já acabou pra gente? 13 de março de 2025. Marcava exatamente 13h42 da madrugada. Do nada, um baque de 4,4 na escala Richter sacode a caldeira do Campi Flegrei. Foi o sismo mais agressivo já mapeado nesse pedaço nas últimas 4 décadas. Lá em Pozzuoli, uma vizinhança com 80 mil habitantes erguida exatamente em cima da panela de pressão, a galera pula da cama no susto com um tranco violento. Armários e estantes saem voando pela casa. Vidros explodem para todo lado. Porta-retratos despencam. A rua vira um coral de alarmes de carro tocando no breu, em dezenas de quarteirões ao mesmo tempo. As famílias saem cambaleando para o meio do asfalto, tudo de pijama, em choque total e sem entender nada, caçando na cara do vizinho alguma explicação, que absolutamente ninguém tinha para dar. Em questão de minutos, a central do resgate atende 847 chamadas. E a história contada do outro lado da linha era igualzinha. Uma fumaça quente subindo de fendas que brotaram nas vias, garagens e fundos das casas por toda parte. Só que esses buracos não abriram de forma bagunçada. Não era obra do acaso. Tudo formava o traçado perfeito de uma fissura geológica, rasgando a região ao meio como se fosse uma cicatriz. Um rasgo que despenca por 9 quilômetros nas entranhas do chão, feito uma flecha apontada direto para o Vesúvio. Porém, o que travou a mente de geral não foi nem o balanço da Terra em si. O verdadeiro pânico surgiu das descobertas ocultas no evento. Especialistas de Stanford usaram logo inteligência artificial de ponta para destrinchar os dados sísmicos. O que viram os deixou completamente paralisados. A tecnologia apontou 54 mil abalos microscópicos escondidos naquele registro sísmico. Foram tremores tão ágeis e espremidos que passaram despercebidos pelos sismógrafos tradicionais da área. Não se tratava do alívio normal de pressão de um abalo qualquer. Era o sinal claro de uma estrutura se despedaçando por dentro. A caldeira fazia muito mais do que apenas responder ao sismo. Ela estava se estilhaçando em milhares de fragmentos invisíveis ao mesmo tempo. O estudo de Stanford mapeou então o destino dessas ondas de choque.
choque. Os relatórios provaram que o abalo rasgou um canal subterrâneo de 9 quilômetros de profundidade. E essa passagem não estava nada inativa. Ela canalizava ondas de tensão do bolsão de magma dos Campos Flegrios direto para o Vesúvio. A doutora Tatiana Ventura, pesquisadora de geofísica da instituição, explicou o impacto com uma frieza assustadora. O reservatório geotérmico funciona como uma panela de pressão lacrada. Se a rocha superior racha, surgem fendas para os fluidos que desequilibram as conexões vulcânicas. O lacre rompeu. A força agora avança. Esse achado disparou alarmes em centros de monitoramento por toda a Europa. Em poucas horas, líderes italianos acionaram a defesa civil em Roma. Pesquisadores que passaram a vida tratando os dois vulcões como ameaças isoladas bateram de frente com um cenário ignorado por todas as simulações. Não era um sismo comum que simplesmente perderia força até sumir. Tampouco uma instabilidade solitária embaixo de uma única cratera agitada. Os eventos da madrugada do dia 13 de março concretizaram o que os livros de geologia juravam ser fisicamente impossível. Um tremor isolado ligou de vez o supervulcão mais letal europeu, a montanha responsável por aniquilar Pompeia. Duas redes supostamente independentes para a ciência agora agem em uníssono, e a tensão espremida no meio só tem um caminho: a superfície. Para entender o pavor global em 13 de março de 2025, é preciso primeiro focar naquilo que repousa sobre o asfalto de Nápoles. Esqueça aquela imagem clássica de vulcão, sem nenhuma montanha cônica ou cratera exposta, mas uma ameaça absurdamente maior e quase impossível de prever. O nome Campos Flegrios significa literalmente terras em chamas. Fica ali no oeste napolitano, cobrindo 8 milhas de diâmetro, concentrando uma fúria destrutiva herdada de 600 mil anos de atividades vulcânicas, que desfiguraram brutalmente o relevo da Itália várias vezes. Hoje, 3 milhões de habitantes vivem bem em cima disso. Quase todos pisam nesse solo diariamente, ignorando completamente o monstro escondido debaixo das solas. A energia monumental dessa região nasceu de duas das maiores catástrofes geológicas europeias já vistas. A primeira rolou há 39 mil anos. A explosão do Ignimbrito Campaniano cuspiu 200 quilômetros de detritos na atmosfera num único surto apocalíptico. Para você ter ideia da proporção, visualize uma avalanche de rocha fervente varrendo a península italiana inteira a 300 milhas por hora. A explosão soterrou o leste europeu sob camadas densas de entulho, desencadeando um caos climático no mundo inteiro que durou anos. Espécies inteiras sumiram do mapa. Os europeus quase entraram em colapso total. Os Campos Flegrios não apenas redesenharam o mapa da região, quase apagaram um capítulo da nossa história, mas a obra não estava concluída. Há 15 mil anos, o tufo amarelo napolitano disparou mais 200 quilômetros cúbicos de fúria vulcânica. Esse segundo desastre esculpiu a cratera que hoje fica debaixo de uma das áreas mais habitadas da Europa. O Dr. Giuseppe Mastro Lorenzo, lá do Observatório Vesuviano do INGV, esclarece o que torna os Campos Flegrios tão únicos em comparação a outros vulcões europeus. Diferente de um vulcão cônico que acumula pressão num único ponto, esse sistema funciona como uma teia de estresse totalmente interligada. Suas câmaras de magma ficam entre 3 a 8 quilômetros de profundidade. O estresse numa cavidade atinge a rede inteira ao mesmo tempo. O encanamento de magma sob Pozzuoli é o verdadeiro labirinto, com dutos conectados numa corda bamba extremamente frágil. Se uma peça se agita, o impacto reverbera por tudo, trazendo consequências imprevisíveis e com potencial de aniquilação. Não estamos falando de uma montanha prestes a explodir, mas sim de uma rede de pressão podendo desmoronar. Os alertas estão piscando na nossa cara há décadas. Conforme magma e fluidos quentes forçam passagem para cima, o solo incha e sobe num fenômeno que a ciência chama de bradicismo. Velhas ruínas romanas que margeavam o porto de Pozzuoli foram engolidas pelo mar aos poucos. Com essa dança do solo, o oceano devorou pedaços da história, enquanto a Terra trama algo infinitamente pior. Esse lugar já era o monstro geológico da Terra antes de março de 2025. Aí ele achou um parceiro, e os episódios daquele março não vieram sem avisar. A ameaça vinha se desenhando há décadas. Pesquisadores registraram 4 grandes crises vulcânicas ali desde 1950. E absolutamente todas seguiram uma cartilha pra lá de assustadora. Cada nova fase era mais feroz que a anterior. Todas empurravam a estrutura para um limite mensurável, porém impossível de prever. A cratera não dormia. Ela estava apenas ensaiando. O pontapé inicial de cada surto nasce no subterrâneo e sobe com força. Com o magma e a água fervente subindo, a própria crosta começa a estufar. Os cientistas chamam de bradicismo. É um processo lento, implacável e que ninguém consegue barrar. Desde 1950,
A base já inflou chocantes 4,3 metros. Mas o terror dos acadêmicos não é a soma total, e sim essa aceleração. A elevação agora bate a casa dos 2 centímetros mensais, um salto absurdo de 340% frente aos picos antigos. O chão nunca subiu tão rápido em toda a história moderna documentada. Satélites da NASA mapearam esse inchaço por anos, e a curva só aponta para um destino. Depois vem o pesadelo sísmico. Sob pressão extrema, a crosta fratura de tanta tensão. Isso rolou de 1982 a 1984. Essa crise turbulenta é a prova mais brutal e nua e crua da coisa na prática. Durante 2 anos, os campos Flegrus dispararam um massacre implacável de 16 mil terremotos. Alguns tremores bateram tão forte que a galera teve que fugir de casa no meio da madrugada. Prédios inteiros racharam de ponta a ponta, lá desde os alicerces. Paredes desabavam do nada, sem te dar chance de reação. Famílias abandonaram tudo e foram morar nos carros por semanas, morrendo de medo de botar os pés lá dentro. Dezenas de milhares de moradores foram arrancados às pressas de Pozzuoli bem no ápice do pesadelo. Junto com o chão tremendo, bate aquela parada que o pessoal da área chama de cheiro do perigo. Fumarolas e poças de lama fervendo soltam fumaça altamente tóxica de gás carbônico por toda a cratera. Sem contar o dióxido de enxofre e o gás sulfídrico, que são jogados sem piedade direto na atmosfera. O ar vira uma nuvem densa, tomada por um fedor ácido que trava a garganta. Quem é dali diz que a caatinga parece ovo podre, misturado com produto químico pegando fogo. O povo sofre com dores de cabeça infernais, enjoos brabos e os olhos ardendo sem parar. Você fica dias passando mal. E a real é que esses gases não são só fedorentos. Se a concentração for alta, a morte é certa. Daí a gente entra na fase puramente térmica. Com o magma forçando a subida, o solo ferve de forma absurda em focos bem específicos da caldeira. Teve lugar que esquentou tanto que você fritava um ovo de boa na própria rocha. Esse calor dos infernos brota da terra e vai derretendo o asfalto. Ele invade a base dos prédios bem no lugar onde a galera tenta relaxar e dormir. Foram 4 rodadas, 4 alertas pesados, escalando o terror a cada novo ciclo. Os especialistas ficaram em cima de cada tremor, cada pico de gás e cada centímetro que o chão subia. Só que eles analisaram tudo isso com a cabeça de que era apenas um vulcão agindo sozinho. Mas no fim das contas, essa lógica estava absurdamente errada. Era o ponto cego mais mortal de toda a ciência vulcânica atual. Em menos de 48 horas depois que o chão abriu, já não dava mais para ignorar os avisos. Termômetros instalados bem nessa nova falha geológica começaram a gritar com saltos bizarros de temperatura. Picos bruscos de 12 graus Celsius deixaram os estudiosos completamente em choque. Os fluidos de magma não estavam mais de bobeira ali no subsolo. O bagulho estava se mexendo, viajando e quebrando a barreira que separava 2 bestas vulcânicas. E detalhe, esses 2 gigantes não tinham qualquer relação um com o outro por milhares de anos. Aquela rota lá embaixo não era uma rachadurazinha qualquer na pedra. O negócio estava virando uma verdadeira rodovia expressa. Colunas gigantes de vapor explodiram ao mesmo tempo nos campos Flegrus e no Vesúvio naquela mesma janela de 48 horas. O fluxo dos dutos escalou uns absurdos 340% num piscar de 2 dias. Respiradouros que estavam apagados há várias décadas acordaram rugindo do nada. Eles cuspiram fumaça de dar medo, formando colunas que você conseguia enxergar lá das ruas de Nápoles. A galera foi para cima dos telhados e presenciou o céu fechar sobre as 2 crateras de uma vez só. Aquele vapor escondia um recado sombrio que o laboratório logo iria escancarar para todo mundo. A equipe correu para pegar amostras daquele ar pesado nas fendas enlouquecidas. E mandaram ver num pente fino completo. O veredito confirmou o pior cenário possível. Aqueles jatos vinham batizados com enxofre lá das profundezas do magma. Não era chuvinha ou água da superfície evaporando. Também não tinha nada a ver com banho termal superficial. Era o selo inconfundível dos gases magmáticos vindo rasgando lá das entranhas do planeta. Toda a química tinha capotado de vez. A origem daquele inferno agora estava num abismo muito mais letal. Lá bem no fundo da Terra, alguma coisa se mexeu. E o aviso piscava em todas as fendas dos 2 complexos ao mesmo tempo. Foi aí que o Vesúvio parou de ficar quieto. Desde o grande estouro de 1944, a fera não mandava tremores tão profundos. Esqueça aquelas tremedeiras de rochas soltas lá perto do cume. O choque vinha direto do coração da câmara de magma, empurrado por uma energia que rasgava a montanha de dentro para fora. O gigante que apagou Pompeia do mapa estava acordando de novo. E esse despertar era um reflexo exato do caos desenfreado, rolando a 9 quilômetros dali.
bem no subsolo dos Campos Flegrios. Aí, o raio-x térmico revelou o pior dos pesadelos. O canal debaixo da terra não ficava estável. O buraco só aumentava. A força do vapor saía quebrando ainda mais as fundações rochosas por toda a rota. Cada pedaço de pedra que desmoronava fazia o sismógrafo enlouquecer. A ponte infernal que juntava os dois gigantes. Não era só uma fenda morta e ressecada. O negócio era vivo, esfomeado e crescia num ritmo que nenhum cientista conseguia acompanhar. Imagens do subsolo trouxeram a peça geológica que faltava. Um verdadeiro oceano de lava abraça toda a curva vulcânica da Campânia, escondido entre 8 e 10 quilômetros no fundo. Esse poço gigantesco amarra polos de fogo, que os pesquisadores juravam ser coisas totalmente separadas a vida inteira. O rompimento de março de 2025 não criou uma fenda nova, ele ressuscitou um fantasma antigo. Entronçamentos que levaram milênios para fechar foram rasgados em questão de dias. Agora, os dois monstros estavam de novo misturando suas pressões e seu calor infernal, e caminhando para um destino que a nossa ciência atual jamais sonhou em enfrentar. Os dados são absurdos, e a real é que fica mais difícil de engolir quanto mais você analisa. Atualmente, 3,5 milhões de almas habitam a Grande Nápoles. Toda essa galera abre os olhos cercada por um complexo de supervulcão de cara nova e nervosa. Eles tomam seu café da manhã na paz, despacham os filhos para a escola, pisam no mesmo asfalto gasto de todo santo dia. Só que o chão embaixo da rua não para de tremer, e cada vez bate mais forte. O povo já acorda com paredes rachadas, sentindo aquele fedor de enxofre vindo de buracos que nem existiam no ano passado. As táticas de fuga boladas para salvar esses 3,5 milhões de coitados. Apostavam numa única ilusão: enfrentar uma montanha por vez. As regras de evacuação da Itália foram montadas apenas para lidar com os Campos Flegrios ou com o Vesúvio em dias separados, cada um no seu quadrado. Tempos de alarme individuais, rotas de fuga independentes. Toda essa burocracia custou décadas de cálculos meticulosos. Agora, esse papelório virou uma armadilha catastrófica. A posição no mapa é pura maldade. Fugir dos Campos Flegrios não te joga para um lugar livre. O trajeto te vomita direto na boca do Vesúvio. As vias de escape das duas crateras não se ajudam, elas se esmagam. Elas entram em curto-circuito. Modelos de trânsito juram que a metrópole de Nápoles iria dar um nó fatal em poucas horas no caso de um alerta duplo. As torres de sinal iam derreter só de aguentar o desespero de 3,5 milhões. Imagina só, milhões disparando ligações, mensagens e buscando rotas, tudo na mesma hora. O resgate nacional entraria em colapso total, antes mesmo da galera inicial conseguir se salvar. Quem tá de olho no que rola por lá já perdeu o sono faz tempo. Fendas jorrando vapor tão pipocando por Pozzuoli todo santo dia. O asfalto agora estala e cede com o solo se contorcendo lá embaixo. Toda manhã os prédios da cidade amanhecem com rachaduras gigantes que não existiam na véspera. A galera local já nem liga mais pros tremores. Isso acabou virando só mais um detalhe da rotina deles. E o mais bizarro dessa história? O perigo passa muito longe da fronteira da cidade. Estudos climáticos cravam que os dois vulcões explodindo juntos cobririam boa parte do sul europeu, com cinzas vulcânicas em questão de dias. A malha aérea de todo o Mediterrâneo travaria na hora. Hospitais lotariam com crises pulmonares a centenas de quilômetros de Nápoles. Toda a área de cultivo ali no entorno. Plantações que alimentam milhões na Europa sumiriam debaixo de metros de escombros em poucas horas. O apagão na comida geraria um tsunami financeiro, abalando o continente europeu por anos seguidos. O governo da Itália já subiu o nível de alerta, colocando os dois monstros no grau máximo de risco. As equipes de crise estão ralando 24 horas por dia, tentando bolar um plano de fuga para um pesadelo nunca visto na nossa era. Cada segundo no relógio é ouro, já que o calor no solo não para de subir. E os abalos sísmicos continuam bombando, deixando 3,5 milhões cidadãos no escuro, esperando respostas que ninguém tem ainda. Os especialistas que vigiam a ligação entre Campos Flegrios e Vesúvio começaram a soltar uma frase que congela a espinha das equipes de crise europeias. Eles dizem que o caos debaixo de Nápoles é só a primeira peça do dominó. A bacia do Mediterrâneo não esconde apenas 2 bombas relógio geológicas, ela guarda dezenas delas. O imponente Monte Etna reina lá na costa leste siciliana, sendo simplesmente o vulcão mais instável do continente inteiro. Santorini descansa no mar Egeu, a sobra de uma explosão tão insana, que possivelmente varreu do mapa civilizações em peso da Idade do Bronze. Perto da Itália, o Stromboli cospe fogo sem parar, ganhando a fama de farol do Mediterrâneo. Tem uma quantidade absurda de ilhas de lava espalhadas no fundo do mar que ninguém imagina.
Tudo isso pode estar interligado por rachaduras profundas, chegando nas mesmíssimas vias subterrâneas que acabaram de acordar sob o arco vulcânico da Campânia. A análise sísmica joga na mesa que a piscina de lava, que alimenta a dupla Vesúvio e Flegros, não acaba ali por perto. Ela vai muito além. E se essa tensão absurda que rola solta entre essas duas feras conectadas continuar avançando por essas veias subterrâneas ocultas, o estrago vai atravessar as fronteiras de Nápoles fácil. Essa panela de pressão lá embaixo não some do nada. Ela corre e busca rasgar a terra por qualquer brecha que aparecer pela frente. Um efeito cascata de vulcões explodindo pelo Mediterrâneo está bem longe de ser só paranoia. Esse é o tipo de pesadelo que faz até os vulcanólogos mais veteranos suarem frio nas grandes conferências científicas. Um desastre dessa magnitude seria algo totalmente inédito, pelo menos desde que começamos a registrar a nossa história. Quando essas feras do Mediterrâneo cuspiram fogo juntas pela última vez, não existia um mínimo rastro de cidades ou de qualquer civilização, muito menos milhões de moradores acampados bem na rota da destruição, esperando a chuva de cinzas e a lava varrerem tudo. Qualquer registro nas rochas sobre esse efeito dominó geológico aconteceu muito antes de o ser humano sequer formar sociedades. Não temos nenhum manual de sobrevivência para isso, nem protocolos atuais. Faltam eventos parecidos no passado para que as equipes de resgate possam tirar qualquer lição de como agir agora. O Dr. Mario Wright, lá do Observatório Vesuviano, manda real sobre a gravidade da coisa, com aquela frieza de quem já refez os cálculos dezenas de vezes e ficou apavorado com o que descobriu. Entramos numa era totalmente desconhecida quando o assunto é a ameaça de erupção. Esse elo fatal recém-descoberto entre os Campos Flegreus e o Vesúvio tem força mais do que suficiente para devastar a vida de milhões de indivíduos, além de ter o poder de redesenhar por completo todo o mapa do sul da Itália. Um batalhão de especialistas e geofísicos do planeta inteiro já está aterrissando na área em busca de respostas. A tropa desembarca equipada com o que há de mais moderno em rastreamento sísmico. Trazem na bagagem as simulações mais futuristas e a genialidade combinada de carreiras brilhantes. Só que logo de cara, eles dão de frente com um muro brutal da realidade. Nenhuma tecnologia atual teve a chance de assistir de camarote a duas dessas anomalias geológicas se reconectando ao vivo. A galera da ciência está pisando no escuro, sem absolutamente nenhuma bússola para se guiar. Zero referências do passado e nenhum final feliz à vista. A primeira peça do dominó já despencou. O próximo passo é um absurdo mistério que todos correm contra o tempo para resolver, enquanto novos alertas pipocam sem parar. As agulhas dos sismógrafos pela região não param de acusar novos solavancos na Terra. Imagens orbitais flagram buracos cuspidouros de fumaça brotando do nada no terreno. O asfalto e as calçadas de Pozzuoli amanhecem rasgados, com fendas cada vez mais assustadoras. Enquanto pesquisadores se ajoelham no chão, colando sensores no cimento na tentativa desesperada de escutar o pulso do planeta. Os equipamentos de rastreamento operam sem descanso, e as estatísticas de perigo só explodem. A cada novo amanhecer, os pesquisadores sentam tensos na frente de seus monitores, apenas para perceberem que a ameaça ficou muito pior na surdina, enquanto quase toda a humanidade roncava. O mapa de calor da região está simplesmente fritando em vermelho vivo. Os níveis de gases tóxicos e enxofre no ar disparam em um ritmo absurdo a cada 7 dias. A batida dos terremotos na raiz desses dois monstros continua batendo recordes, e a curva dos gráficos não dá qualquer sinal de trégua. O chão nos Campos Flegreus está estufando consistentes 2 centímetros a cada mês. Esse ritmo insano é 340% mais rápido do que qualquer coisa já vista nos picos de fúria anteriores. Esqueça aquelas variações leves ou as oscilações normais da natureza. Os sensores estão gritando uma mensagem muito nítida e com apenas uma direção: o colapso. A equipe focou toda a sua paranoia em 4 sinais de alerta cruciais neste momento. O topo da lista é avaliar o quão rápido o chão está estufando. Eles não querem saber só a medida exata, mas se essa velocidade está fugindo do controle. O ponto 2 envolve investigar a origem profunda e a química tóxica que essa fumaça vulcânica carrega. Aquela mudança macabra para rastros de enxofre vindo do fundo do magma, logo depois que o solo rasgou em março, foi de longe o pior pesadelo químico que os pesquisadores já registraram até hoje. E para piorar, essa toxicidade continua escalando sem parar de lá para cá. O terceiro alerta vermelho mira direto na quantidade e na fundura das explosões sísmicas que castigam as bases do Vesúvio. Para ser exato, os tremores profundos captados de forma inédita. Desde 1944,
provaram sem sombra de dúvida a conexão das pressões. E os especialistas monitoram cada novo abalo com a certeza de que cada tremor comprova um elo ativo e ganhando força. O quarto ponto é a própria expansão física do corredor de 9 quilômetros. Câmeras térmicas não mentem. A passagem está ficando mais larga, funda e infernal. Nada de estabilidade ou lentidão. A coisa toda está evoluindo. A física desse caos subterrâneo segue regras que não aceitam acordos, apelos ou qualquer tipo de atraso. A tensão se acumula até encontrar uma saída. O calor sobe sem parar até romper o chão. Pedras rachadas não se curam sozinhas no nosso tempo de vida. Esse motor geológico fervendo sob o sul da Itália não liga para planos de fuga, muito menos para jogadas políticas ou discussões acadêmicas. Tudo vai rolar no próprio ritmo, ditando as regras rumo a um desfecho inevitável. Nos bastidores, a ciência já mudou completamente o tom sobre o que nos aguarda. Ninguém mais perde tempo discutindo se vai ter uma erupção. Os fatos já atropelaram essa dúvida faz tempo. O verdadeiro pânico agora é descobrir o tamanho do estrago. Será um inferno restrito à região de Nápoles? Uma tragédia com fronteiras definidas? Ou será que essa pressão esmagadora, viajando pelas redes subterrâneas, vai iniciar um efeito dominó que vai muito além do território italiano? O passado é o nosso único espelho, e o reflexo passa longe de ser tranquilizador. Os sensores não param. A falha continua crescendo assustadoramente. O veredito está sendo forjado a 9 quilômetros de profundidade, se aproximando a cada maldito dia. O solo de Pozzuoli amanheceu fervendo mais hoje do que ontem. A ponte entre os Campos Flegros e o Vesúvio alargou absurdamente desde a semana passada. A Terra treme agora com uma frequência que esmaga os registros do mês passado. Cada dado novo, cada foto de satélite, cada pico de gás e cada rabisco no sismógrafo gritam a mesma coisa. A fúria não está passando, está ganhando impulso. Aquele 13 de março de 2025 passou longe de ser uma simples anomalia geológica. Foi a virada de chave. Durante milênios, dois dos monstros vulcânicos mais letais do planeta juntaram energia cada um no seu canto, ensaiando suas próprias explosões, sendo vigiados e temidos de forma isolada. Numa única manhã, esse muro caiu. Cicatrizes milenares que a natureza levou eras para fechar foram rasgadas em poucas horas. Aquela rota subterrânea que os livros juravam ser impossível acabou de ser descoberta, mapeada e calculada. E a tensão que antes era dividida agora corre solta, alimentando um único pesadelo conectado. 3,5 milhões de almas estão presas nesse cenário apocalíptico exatamente neste segundo. Eles sentem o chão balançar. Eles inalam aquele cheiro podre de enxofre tomando as esquinas. Ficam apenas assistindo as rachaduras em casa ficarem mais assustadoras a cada semana que passa. Eles têm plena consciência, de um jeito que só quem mora no teto. De um monstro antigo e impiedoso conseguiria entender que o inferno lá embaixo se uniu, e o que está por vir não vai pedir licença. E os cientistas apenas observam. Equipes de emergência já se preparam. Governos disparam níveis de alerta e criam rotas de fuga para um caos inédito na história. Vulcanólogos que dedicaram a vida inteira para decifrar essas falhas encaram o choque de que seus modelos antigos não servem para nada. A cratera que quase extinguiu a humanidade na Europa ganha força para um novo pesadelo. A montanha que engoliu Pompeia está despertando. A fenda entre ambas fica mais larga, fervente e violenta a cada amanhecer. Agora, a única grande dúvida que domina cada sensor, cada especialista e cada cidadão de Nápoles é se o planeta está mesmo pronto para o que vem aí.